Vamos ao quarto programa. 1, 2, olha o último 3. Bem, estamos mais uma vez aqui no nosso programa tradicional de todas as semanas para que possamos conversar sobre as criptomoedas. Eu estou ao lado mais uma vez do nosso Matheus Medeiros, CEO da Full Tokens, e nós deixamos, não, Matheus, um programa no ar já. Aliás, tem sido cotidiano isso. A gente sempre vai deixando algo para a semana seguinte, que é um tema. Total. E o tema dessa semana é exatamente no mercado de criptomoedas, depois de você ter a criptomoedas, onde apostar até mesmo numa evolução ainda maior. Né? Porque primeiro você se protege, você deixa na criptomoeda. Depois você pode ter, seria mais ou menos como se a gente fizesse o seguinte, no mercado normal, você compra dólar e depois de ter uma conta no banco e aí pagando taxas e não sei o que, essa coisa toda, porque tudo isso aí tem que entrar na conta. Né? Porque do couro a gente faz a correr. Aí você vai para o mercado de capitais e compra na bolsa, através do dólar, os seus ativos. E essa passagem toda, essa engrenagem toda complicada não é necessária numa criptomoeda, né? Exatamente isso, Oliveira. Como você bem apontou, o próprio mundo de blockchain, de criptomoedas, elas vêm para resolver diversos problemas. O primeiro deles é a relação de segurança e custo. Como você bem apontou, se você fazer essa brincadeirinha aí, você pode, eu quero mandar R$1.000 em dólares para os Estados Unidos. Pode deixar uns 50 aí na conta, que com certeza você vai pagar pelo menos isso. Começa daí. Então a criptomoeda já vem para diminuir essa disparidade. Nós estamos falando, quando você fala em R$50 de 1.000, nós estamos falando em 5%. É dinheiro pra caramba. É bastante dinheiro. Principalmente se você falar, de repente, num volume. A pessoa tem $1 milhão. Ela estaria deixando $50 mil no meio do caminho e nem começou a brincadeira. E nem começou a brincadeirinha. Exatamente isso. Então, quando a gente fala em grandes volumes, fica muito mais elucidado essa questão da diferença. Agora, quando você pega e fala do mundo das criptomoedas, né? Como que é simples a coisa? Basicamente, você tem uma carteira digital. No nosso caso aqui da Full Tokens, a gente tem uma carteira autocustodiada, que é o exemplo final aqui de questão de segurança. Você compra suas criptomoedas na corretora e você vai desbravando aí no mundo em relação a diversos tipos de projetos. E aí, de novo, tem um EigenLayer, tem o Pendle, tem um... O que são essas empresas que eu estou falando? São as startups que elas são especializadas em mudar alguma coisa financeiramente. Por que eu falo isso? Nos últimos episódios eu falei muito bem específico que é o seguinte, o Bitcoin, o Ethereum são tecnologias. É muito importante que isso fique claro. A tecnologia é representada numa moeda? Sim, é representada numa moeda. Assim como imagine que fosse possível você comprar inteligência artificial. É basicamente isso. Você está comprando uma tecnologia. Você está participando deste modelo de tecnologia. A questão mais primordial é o seguinte, o que você se faz com essa tecnologia? E aí sim é que vem essas diversas startups que modificam completamente este mundo. De novo, o que essa Pendle faz é este modelo que eu comentei no último episódio, de você conseguir pegar emprestado este dinheiro. Você deposita um ativo, consegue emprestar outro. Essa é uma das modalidades. Essa é uma das modalidades. Tem a modalidade que a Full Tokens está iniciando agora com essa modalidade de crédito de carbono, que é o próprio crowdfunding, né? Enfim, é o funding, criação de funding para diversos tipos de projetos. E aí o famoso RWA, que agora está começando a ficar em alta, que é Real World Assets, que é basicamente o seguinte, imagina que é você poder comprar via Bitcoin, via cripto, via qualquer outro tipo de token, aqui, este prédio onde a gente está hoje da Rádio 09. De novo, é um asset, um ativo que é real. É do mundo real, RWA, Real World Asset. Isso é um outro modelo também que está começando a ficar muito em voga, principalmente no mercado brasileiro. Porque a gente está falando basicamente do quê? Do mercado imobiliário. Então imagina você comprar, digamos, o famoso fundo imobiliário, comprar uma empresa, enfim, que é responsável por construções e tudo mais, só que de via token. Você consegue ver o prédio no qual ela está localizada, você consegue ver o que está acontecendo naquele prédio, você consegue ver, dependendo, obviamente, do nível de profundidade que eles vão fazer isso daí, pessoas, o quanto de pessoa entra nesse prédio. Só para eu entender isso daí, que a minha cabecinha ainda é do século passado, né? Eu preciso de vez em quando pegar no tranco, é carburador, não é injeção eletrônica esse carro aí. Entendi. Quer dizer que no mercado normal, por exemplo, eu iria lá nos Estados Unidos e compraria na bolsa ações da Lennar, que é a maior construtora dos Estados Unidos. Exatamente. Desta maneira que você está falando, não. Eu posso comprar um ativo especificamente de um empreendimento. Do prédio. Você pode pegar um prédio. Desde que isso esteja disponível. Por exemplo, eu pego o meu prédio, vendo para mim mesmo, né? E vou lá e tokenizo isso. E através de uma criptomoeda, ou seja, eu mesmo me alavanco. Exatamente isso. Existe essa possibilidade. Isso vai existir. Exatamente. Ou já existe? Não, isso poderá existir.
A parte de você se autofinanciar é uma coisa bem delicada por questões financeiras, né? E por causa de algum golpe que alguém queira Exatamente dar, isso, o golpe né? contábil. Então isso é uma coisa bem... Porque você tem alguns aspectos. Por exemplo, para acontecer isso, no ramo de propriedades, você teria que pegar essa propriedade e lá, falando numa linguagem brasileira, né? Porque eu não sei como é que funciona nos outros países. Eu acho que nos Estados Unidos funciona da mesma forma. Quando você faz uma escritura, você teria que lavrar uma nova escritura Isso daí. dizendo que aquele imóvel Não está pertence mais... alienado, Isso né? aí, Alienado a alienado. tal situação. Exatamente. Neste caso, a uma criptomoeda, neste caso, a um mercado específico. Eu Isso. posso continuar me utilizando, talvez pague aluguel, por isso, sei lá, vai ser feita a Não, forma do eu negócio. costumo dizer a fazer que você pode usar o exemplo das holdings, né? Então, por exemplo, se você quiser se proteger patrimonialmente e tudo mais, você vende o prédio para você mesmo, só que não é no seu mesmo CPF, é no CNPJ, porque nesse CNPJ tem outra escritura social, enfim, tem outros, enfim, premeios ali, principalmente em relação a impostos. De novo, isso será possível. Só que o que eu gosto de chamar a atenção é o nível de transparência e profundidade. Então, digamos que você queira ser investidor, sei lá, do Shopping Guatemi. Você tem que ir lá ou né, na empresa Iguatemi ou, se não, em algum fundo imobiliário, né, que seja a proprietária daquele shopping e procurar lá no relatório, que inclusive é mensal ou trimestral ou semestral, para entender, beleza, como é que está indo esse shopping? Quantas pessoas estão indo nesse shopping? Quais empresas tem nesse shopping? Quando a gente vai para o mundo de tokenização, que é um mundo digital, completamente virtual, é muito rápido essa transparência. Né? Então, isso agiliza principalmente a relação de precificação também. Então, imagina que é o seguinte, você conseguir enxergar fácil quantas pessoas entram por dia num shopping Iguatemi, no Cidade Jardim, no JK, no Morumbi, não sei, E qualquer a tipo de partir shopping. disso você valorar isso e fazer Exatamente isso. uma compra, você mesmo Isso. comprando parte daquele negócio, comprando o todo, sei lá. Isso. Um Só token, que enfim. com uma garantia que é a criptomoeda, que você depois vai ter que honrar também. Exato. Porque essa é a circunstância do negócio. Exato, sempre, né? exatamente. De novo, por isso que eu chamo sempre a atenção da relação da tecnologia. Isso pode ser uma empresa que pode fazer isso. E essa empresa pode se utilizar da tecnologia de blockchain. E aí ela pode tokenizar isso ou não. E tudo isso, isso que eu acho que é mais a magia da blockchain, como costuma dizer. Isso eu já havia chamado a atenção, obviamente, no ano passado, principalmente para, como você bem explicou, a lavração, né? Vou colocar assim, a lavração Sim. de escrituras. Não, Hoje é obrigado, né? já está em parte de tokenização. Por que que você faz essa escritura? Porque você calciona que ninguém vai poder. Aquele imóvel é seu. Né? Isso. Não, mas mais do que isso, quando você põe ele à parte num negócio específico, você também está dizendo para o mercado o seguinte: não adianta alguém entrar com uma ação na Sim. justiça. Estamos falando de um caso mais profundo, né? Então alguém Isso. vai lá e entra com uma ação. Aquele imóvel não, ele está alienado a uma outra operação que já está em andamento, que já está, ele está como garantia daquele negócio. Isso, pode ser arrendamento, pode ser como você me colocou, alienado, enfim. Aí por E isso o que cara existe também essas... não alienar duas vezes, né? Exatamente isso. Esse é o grande E detalhe. aí eu acho que por isso que a blockchain ela veio para solucionar exatamente este problema. Quanto tempo você demora para ir no cartório e falar, cara, deixa eu ver como é que tá a escritura desse empreendimento, dessa casa? Você demora dias, semanas. Antigamente demorava meses. Meses, Agora não, agora é mais Agora é mais rápido. Mas ainda assim Demora e é caro. Você precisa, na realidade, você está fazendo uma investigação sobre Exatamente o imóvel, isso, porque né? você tem que investigar, sei lá, você tem um imóvel, não sei, em E Pernambuco, em também Alagoas. esse dias não são dias, não. Deve demorar pelo menos um mês, porque você tem que ver se não existe em nenhum outro cartório, nenhuma outra escritura Exatamente. feita. E você tem que procurar nos tabeliões desses outros cartórios. Existem tecnologias, mas você vai demorar um tempo. E dessa maneira não, é muito mais eficiente, eficaz e rápido. Exatamente isso. E eu acho importante a gente colocar também, e vai ser o assunto do nosso próximo programa, a situação sobre imóveis. Porque eu acho que vem aí uma demanda nova sobre os imóveis. O mercado brasileiro, que estava em expansão, já caiu. Recentemente ele estava de novo numa evolução e nos últimos meses ele deu uma balançada Estagnada. e Né? deu uma estagnada, né? Eu acho até que ele até involuiu, né? Ele até deixou de crescer ou deixou de ficar estagnado. Ele teve um decréscimo. E eu quero falar sobre isso porque talvez a gente possa elucidar as pessoas de como elas podem lidar daqui para frente com a compra de um imóvel através das criptomoedas. É por isso que nós vamos conversar no próximo bloco, no próximo programa, na próxima semana, com o nosso Matheus
Medeiros, que sempre nos honra com a sua presença e com as suas informações. Obrigado, Matheus. Obrigado, Oliveira. Obrigado, pessoal. Valeu, acabamos mais um programa, voltamos na semana que vem.